Hoje eu estava no meu momento devocional e o Espírito Santo falou muito comigo através de uma passagem que é bem conhecida, que está lá no livro de Lucas, no capítulo 9, no versículo 13, que é na multiplicação dos pães. Mas antes de mais nada, deixa eu contextualizar aqui para vocês o motivo disso ter falado tanto ao meu coração. Se vocês conhecem bem a minha história, né? Se não, dá uma olhadinha nos outros vídeos para vocês entenderem, principalmente no primeiro, que é o de testemunho. Mas Deus veio com a provisão na minha vida muitas e muitas vezes. Tiveram momentos na minha vida onde eu não tinha o que comer, onde eu estava com o meu aluguel atrasado, onde simplesmente a minha conta estava zerada. Aconteceu muitas e muitas vezes. Muitas vezes. E eu experimentei de muitas formas da provisão do Senhor. E quando a gente fala de provisão, muitas vezes a maioria das pessoas pensam que provisão nada mais é do que aparecer do simplesmente nada na sua conta um dinheiro, né? E não é bem assim. Na verdade, isso pode acontecer, Deus é Deus e ele pode agir de várias formas, inclusive pode acontecer de um dinheiro cair na sua conta do absoluto nada. E já aconteceu comigo também, inclusive. Isso é uma das formas da provisão do Senhor. Mas pelas minhas experiências nesses 2 anos, que foram muitas, eu vivi muito da provisão do Senhor e eu acabei percebendo que a provisão não necessariamente ela vai vir de um dinheiro vindo do nada, de uma bênção assim vindo do nada. Pode acontecer, né? Como eu já falei aqui, já vivi isso muitas vezes. Mas, na verdade, a provisão de Deus vem através de um movimento nosso. Como assim, Cíntia? Muitas vezes eu estava com a minha conta zerada, eu estava com contas atrasadas, eu estava sem alimento na minha casa, e o Espírito Santo ele utilizava dos meus dons, tanto da minha profissão como da minha criatividade, da minha ousadia. Eu sempre tive uma mente muito pensante, eu sempre fui muito criativa, e eu vi o Espírito Santo utilizando dos meus dons para prover na minha vida. Então, muitas vezes eu estava com a minha conta zerada e vinha uma ideia ali de empreendimento, uma ideia de um produto novo, enfim, e essa ideia, além de abençoar a mim, abençoava outras pessoas, e ali eu via Deus agindo e Deus vindo com a provisão, através do fruto do meu trabalho, mas principalmente através do movimento. E por que que essa passagem de Lucas me chamou muito a atenção e me fez refletir sobre isso? Eu vou ler aqui para vocês, tá? Capítulo 9 de Lucas, no versículo 13. E fala assim: Ele, porém, respondeu: Dei-lhes vocês algo para comer. Eles disseram: Temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda esta multidão. E estavam ali cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos discípulos: Façam-nos sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se assentaram. Tomando os 5 pães e 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e o partiu. Em seguida, entregou-os aos discípulos para que servissem ao povo. Essa é uma passagem muito conhecida do livro de Lucas, que é a multiplicação dos pães e peixes. E, gente, aqui o discernimento que eu tive sobre isso. Quando Jesus fala para que os discípulos vão eles mesmos, né, entregar ali o alimento para essas 5.000 pessoas, Jesus simplesmente, com toda a grandiosidade que ele tem, ele poderia ter feito ali na hora, né? Esse milagre ali de ter aparecido comida para toda essa gente. Ele poderia, ele simplesmente é Jesus. Mas ele fez um movimento com os discípulos. Ele fez com que esses discípulos se movimentassem e participassem, né, dessa ação de Jesus. Então, os discípulos fizeram o que estava ao alcance deles. Então, o que eles conseguiram foram 5 pães e 2 peixes.
Apenas isso. Foi o que estava na limitação humana deles. E Jesus ali, a partir daquele movimento, veio com a sua grandiosidade e fez apenas o que Jesus poderia fazer. Ele fez o impossível aos olhos humanos acontecer. Então, o que que isso falou ao meu coração e compactuou com as minhas experiências? Deus, ele vem sim, né, com a provisão, ele provê na nossa vida, mas não da forma como a maioria das pessoas estão acostumadas, que é simplesmente um dinheiro ali caindo na conta do nada. Pode acontecer, gente, pode acontecer, como eu já falei. Deus, ele é grandioso e ele pode agir de várias formas, inclusive dessa forma de provisão. Mas talvez hoje você esteja aí achando que a provisão de Deus vem para todo mundo, menos para você, porque você talvez esteja esperando simplesmente um dinheiro cair do céu na sua vida. E a provisão, ela pode vir justamente dos dons que você tem, dos dons que Deus te deu. Às vezes você é uma mulher que você tem o dom de cozinhar, por exemplo, e você está sem um tostão na sua casa, sem, né, sem comida na sua geladeira, não sei qual a sua realidade. Mas às vezes esse dom que Deus te deu de cozinhar, de saber cozinhar, de ter uma comida super gostosa, pode ser justamente o que vai te tirar desse momento agora. Então, a provisão do Senhor já veio através de um dom na sua vida e talvez você não esteja se movimentando para que essa provisão de Deus aconteça, né? Quantas vezes eu vi pessoas que através de um momento de dificuldade acabou utilizando um dom que estava ali parado e abriu empresa e abriu ali um empreendimento, criou um produto que muitas vezes não teria sido criado em uma situação onde ela não estivesse passando por aquela dificuldade. Então, Deus, ele quer o nosso movimento, né? Então, a provisão ela vem do Senhor, mas para que ela aconteça, a gente tem que estar em movimento. Gente, quando eu olho para a história de Jesus, sempre me vem isso à mente. Jesus sempre esteve em movimento. Ele nunca esteve parado. Então, conosco, já que a gente busca sempre ser tão semelhante a Jesus, por que que nós vamos estar esperando cair do céu algo? Não pode. E a provisão que tantas pessoas esperam acontecer pode estar te frustrando, porque você está esperando isso cair do céu. Se movimente. Quando eu tive esse discernimento da palavra, o Espírito Santo me falou isso, né? Que muitas pessoas estão paralisadas, esperando que essa provisão venha, um dinheiro caindo na conta do nada, uma pessoa vindo bater na sua porta e te abençoando, e isso pode acontecer, gente. Pode, e já aconteceu comigo e com tantas outras pessoas que eu conheço. Mas, na maioria das vezes, Deus vai esperar um movimento nosso. Ele já nos abençoou com um dom, né, com uma expertise em algo ali em específico, e você tem que utilizar esses dons para que a provisão venha na sua vida. Então, esse vídeo é uma um conselho para que você veja se a provisão do Senhor na sua vida já não veio através dos dons que ele te deu e utilize isso ao seu favor. Deus tem várias formas de agir, mas eu acredito muito com as experiências que eu tive, que a provisão vem através de um movimento. Então, se movimente. Veja o que tem ao seu redor, veja o que você poderia estar fazendo com os dons que Deus te deu e utilize isso ao seu favor para que a provisão, para que o Senhor venha a multiplicar, assim como na passagem de Lucas. Você vá ali talvez só com 5 pães e 2 peixinhos e o Senhor simplesmente multiplique isso na sua vida e isso vai ser a provisão. Amém? É isso, o vídeo foi rapidinho também, mas quis compartilhar aqui com vocês esse discernimento que o Senhor trouxe ao meu coração e eu espero que tenha feito sentido para você aqui nesse vídeo. Deixa seu like, deixa seu comentário. Se Deus falou com você através desse vídeo, fala aqui também. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.